Quando nós falamos de modos gregorianos, nós falamos basicamente de 8 modos diferentes. Isso parece bastante truncado, parece bastante difícil, quando na verdade não é. Isso é uma coisa muito simples. Os modos gregorianos são basicamente formas de salmodia, as formas que os salmos podem ser cantados, e são exatamente nestes modos, que são inspirados todas essas outras salmodias que a gente ouve, que são muito adequadas, muito espirituais para a recitação dos salmos. A recitação dos salmos fica entre a linguagem falada e a linguagem musical. Não é propriamente cantado, porque não tem uma performance musical com uma melodia específica, uma melodia mais virtuosística, como é o caso, por exemplo, vamos pegar um Kyrie de Angelis, né? Kyrie da Missa Angelis. Kyrie, e assim vai, que é bastante estanque, é daquela forma, com aquela melodia que se executa aquele texto, somente aquele texto. Nos Salmos a coisa acontece um pouco diferente. Existe uma melodia que vai ser colocada em cada estrofe dos Salmos. A gente sabe que os Salmos são composições, são poemas, né, do Antigo Testamento, e que está incorporado na liturgia. A gente tem, depois da primeira leitura, sempre a execução, sempre a oração de um salmo, né? E que está perfeitamente incorporado com o tema da liturgia, com o tema daquela, aliás, com o tempo litúrgico. Então essas melodias, elas são adaptáveis a todos os salmos. Evidente que tem, como nós temos oito maneiras de executar esses salmos, algumas têm algum tipo de complexidade um pouquinho maior, outras são bastante simples, elementares, e que, embora não seja canto gregoriano tudo aquilo que se canta em português, essas melodias não só podem, como devem ser adaptadas para as peças, para os salmos em português. Vamos pegar o Salmo, pegar o Salmo 117, que é o Laudate Dominum, que é no modo 1. Veja bem, para cada modo existem vários tipos de terminações. Eu vou dar um exemplo muito prático. Esse aqui é o Salmo 117. Laudate Dominum omnes gentes, laudate omnes populi. São duas terminações. São duas frases, aliás. Laudate Dominum omnes gentes. Essa é a primeira frase. E a segunda, Laudate omnes populi. Poderíamos continuar, que vão ser as duas mesmas melodias. Quoniam confirmata et super nos misericordia eius. A primeira. A segunda, et veritas Domini manet in aeternum. Na forma extraordinária sempre se termina com glória. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Essa eu fiz com uma das terminações do modo 1. Esta peça eu fiz com uma das terminações previstas do modo 1. São normalmente 4, 5 as terminações. O que eu falo as terminações? É esse ornamento final. Aqui é sempre igual. Laudate Dominum. Agora vem o ornamento final. Omnes gentes. Esse pode variar. E depois na segunda frase, Laudate omnes populi. E poderíamos fazer tranquilamente isso em português. Louvai ao Senhor todas as gentes, todos os povos. Louvai a Deus todas as nações.
Esta é a parte da salmodia, em que o salmista, uma pessoa normalmente leiga, sai da Assembleia e se dirige ao presbitério. Isso o Concílio Vaticano II nos deu essa prerrogativa, essa dádiva de ajudarmos na liturgia de uma forma muito mais ativa, muito mais incisiva. Então o salmista ele vai fazer o salmo, porém o salmo é responsorial. O salmo, a palavra responsum, né, que é resposta, é uma pergunta que o salmista, uma pergunta do ponto de vista formal, uma pergunta musical que o salmista faz para o povo e o povo responde. Então é intercalado, mas a parte recitada é só o salmista que faz. Então vamos admitir que o salmista entoe uma melodia composta, uma melodia contemporânea ou uma melodia mais antiga, isso indifere, e o povo responde. É muito interessante se optar por melodias simples e de fácil recepção e de fácil entendimento e de fácil compreensão para que imediatamente a Assembleia consiga reproduzir. O salmista pode entoar aquela antífona que o povo vai repetir num desses modos gregorianos. Poderia. Louvai a Deus todas as nações, louvai a Deus todos os povos. Daí a Assembleia responde, mas pode também se entoar uma outra melodia, e nós temos tantas, inclusive no nosso portal, nós temos todas as sugestões, inclusive no nosso portal nós temos várias sugestões para todos os domingos, todos os tempos litúrgicos que forem necessários esses salmos. E na salmodia se optar por um ou outro modo do canto gregoriano. Vai ficar bonito, vai ficar adequado e vai ficar espiritual.